Olá, paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês. Nós estamos hoje aqui unidos e reunidos com força e coragem para o nosso 46º dia de leitura bíblica. Louvado seja Deus, que bênção. Estou muito feliz que você está perseverando, que você está aí firme. Glória a Deus por isso, glória a Deus pela sua vida, pela sua entrega, pela sua força, pela sua coragem e principalmente pela sua perseverança. Também estou muito feliz de estar junto com vocês nesse propósito, né? É uma alegria tremenda, né? Esse propósito que nasceu assim para ser algo que eu ia viver sozinha, né? Que eu ia fazer aqui no meu secreto, e Deus me pediu para que eu trouxesse isso aqui para a internet, para que mais pessoas também pudessem viver isso, e é muito bom que outras pessoas estão desfrutando disso. Então, que Deus abençoe muito você, que você possa continuar e perseverar e colher os frutos. Porque a tendência é que a gente vá desanimando ao longo do caminho, mas não desanime. Não desanime de verdade, persevere. Ainda que você caia um dia ou outro, mas retome a caminhada, retome o caminho. Amém? Porque é isso que Deus espera de nós. Força, coragem e principalmente perseverança na palavra dele, perseverança na direção. Amém? Então vamos fazer a nossa oração inicial para começar a nossa leitura de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Que Nossa Senhora, então, possa nos auxiliar nessa leitura de hoje e que ela faça com que o nosso coração se encha e que essa palavra caia como uma boa semente e que nosso coração seja uma terra boa. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria José, seja bem-vinda, minha irmã. Que bom que você está aqui. Deus te abençoe muito. Então, vamos, hoje nós estamos no dia 46 de leitura. Então, nós vamos fazer as leituras hoje de Provérbios. Deus abençoe. De Levítico 7:8, Mateus 7:8 e Provérbios 24. Tá bom? Então vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui na Bíblia da Ave Maria, Levítico 7:8. Pegue aí também na sua palavra, na sua Bíblia também aí, Levítico 7:8. Versículo 1. Eis a lei do sacrifício de reparação. Essa é uma coisa santíssima. A vítima do sacrifício de reparação será imolada no lugar onde se imola o holocausto, e se derramará o seu sangue em toda a volta do altar. Dela se oferecerá toda a gordura, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os 2 rins com a gordura que os recobre na região lombar e a pele que recobre o fígado. Deus abençoe, Débora. Que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote as queimará sobre o altar em sacrifício pelo fogo ao Senhor. Esse é um sacrifício de reparação. Todo varão entre os sacerdotes comerá dela. Ou seja, quando a palavra diz essa é uma coisa santíssima, significa que essa oferta ou essa oblação, ou esse sacrifício, já que ele não é um holocausto, ele poderá ser consumido apenas pelos sacerdotes. Então, sempre que você vê aqui em Levítico, ou em alguma leitura aqui de Levítico que está falando aqui da lei de Deus, quando se disser isso é uma coisa santíssima, significa que só os sacerdotes poderão consumi-la. Por isso que ele está dizendo, todo varão entre os sacerdotes comerá dela, em um lugar santo, tá? Muito provavelmente ali na porta do tabernáculo, na porta do Santo dos Santos. Essa é uma coisa santíssima. O sacrifício de reparação será feito exatamente como o sacrifício pelo
pecado. Deus abençoe vocês que entraram aí, gente. Nós estamos fazendo a leitura aqui de Levítico 7, tá bom? Será uma só lei para os dois. A vítima pertencerá ao sacerdote que faz a expiação. O sacerdote que oferecer o holocausto por alguém terá a pele da vítima oferecida. Toda a oblação cozida no forno, na caçarola ou na assadeira será do sacerdote que a tiver oferecido. Toda a oblação amassada com óleo ou seca pertencerá aos filhos de Abraão, sem distinção. Eis a lei do sacrifício pacífico que se oferece ao Senhor. Se a oferta for em ação de graças, serão oferecidos com a vítima de ação de graças, bolos sem fermento, amassados com óleo, bolachas sem fermento, untadas de óleo e farinha frita, em forma de bolos amassados com óleo. Serão oferecidos também bolos fermentados com oblação do sacrifício pacífico, oferecido em ação de graças. Será apresentado um pedaço de cada uma dessas ofertas em oblação reservada para o Senhor. Ela será para o sacerdote que tiver derramado o sangue da vítima pacífica. A carne da vítima de ação de graças oferecida em sacrifício pacífico será comida no dia da oblação. Não se deixará nada para o dia seguinte. Se a vítima for oferecida por voto ou como oferta voluntária, deverá ser comida no dia da oblação. O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte. O que restar ainda da carne da vítima no terceiro dia deverá ser queimado. Se alguém comer da carne de seu sacrifício pacífico no terceiro dia, esse sacrifício não deverá ser aceito. Ele não lhe será levado em conta. Essa será uma coisa abominável. E quem dele tiver comido levará o peso de sua falta. A carne que tiver tocado alguma coisa impura não deverá ser comida. Será queimada no fogo. Todo homem puro poderá comer da carne do sacrifício pacífico, mas aquele que a comer em estado de impureza será cortado do seu povo. Quem tocar alguma coisa impura, imundície humana, ou animal impuro, ou qualquer outro objeto abominável, e comer em seguida da carne do sacrifício pacífico, pertencente ao Senhor, será cortado do seu povo, ou seja, vai morrer. O Senhor disse a Moisés: dize isso aos israelitas: não comerei gordura de boi, de ovelha ou de cabra. A gordura de um animal morto ou dilacerado por uma fera selvagem poderá servir a qualquer outro uso, mas não comereis dela. Todo aquele que comer da gordura de animais oferecidos ao Senhor em sacrifício, feitos pelo fogo, será cortado do seu povo. Onde quer que habiteis, não comereis sangue, nem de ave, nem de animais. Todo aquele que comer qualquer espécie de sangue será eliminado do seu povo. O Senhor disse a Moisés: dize isso aos israelitas: aquele que oferecer ao Senhor uma vítima pacífica, levará ao Senhor a oferta tirada do dito sacrifício, e trará em suas mãos o que deve ser oferecido pelo fogo ao Senhor. A gordura com o peito, para agitá-la como oferta diante do Senhor. O sacerdote queimará a gordura no altar, e o peito será para Arão e seus filhos. Dareis também ao sacerdote a coxa direita como oferta tomada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dentre os filhos de Arão que oferecer o sangue e a gordura dos sacrifícios pacíficos, esse terá como sua porção a coxa direita. Eu tomei com efeito dos sacrifícios pacíficos dos israelitas o peito que se deve agitar diante de mim e a coxa que se deve pôr à parte. E os dou ao sacerdote Arão e seus filhos como direito perpétuo que tem sobre os israelitas. Essa é a parte que tocará a Arão e seus filhos, dentre os sacrifícios pelo fogo ao Senhor, a partir do dia em que forem apresentados como sacerdotes a serviço do Senhor. Foi o que o Senhor ordenou aos israelitas, que dessem aos sacerdotes desde o dia de sua unção. É o direito perpétuo que têm para todos os seus descendentes. Tal é a lei do holocausto, da oblação, do sacrifício pelo pecado, do sacrifício de reparação e de empossamento e do sacrifício pacífico. O Senhor deu a Moisés, no monte Sinai, no dia em que prescreveu aos israelitas,
apresentarem suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Capítulo 8, versículo 1. Aqui nós já vamos falar da consagração dos sacerdotes. Vocês vão se lembrar que em Êxodo, se não me engano ali por volta do capítulo 40, o Senhor já entregava essas instruções para Moisés de como seria essa unção e essa consagração dos sacerdotes. E aí agora a gente vê ela acontecendo aqui novamente, ok? Unção de Arão e seus filhos. Capítulo 8, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: toma Arão e seus filhos as vestes, o óleo para unção, o touro do sacrifício pelo pecado, os 2 carneiros e a cesta de pães ázimos, e convoca toda a assembleia à entrada da tenda de reunião. Lembram que a tenda de reunião ficava dentro nós tínhamos o átrio, né, que era aquele cercado grandão, nós temos ali o tabernáculo, e aí dentro do tabernáculo, que é essa tenda de reunião, dentro do tabernáculo, nós temos ali a menorá, né, que hoje nós conhecemos como menorá, tem ali aquele candelabro, tem ali a mesa das proposições, e aí tem aonde ficam os incensos, onde se queimam os incensos, tem a cortina, e aí nós temos o Santo dos Santos, né? Convoca toda a assembleia à entrada da tenda de reunião, ou seja, o povo, eles não entram na tenda de reunião, né? Eles ficam ali no átrio. Moisés fez o que lhe ordenou o Senhor, e a assembleia se reuniu à entrada da tenda de reunião. Moisés disse então: eis o que o Senhor ordenou que fizesse. Fez aproximar-se Arão e seus filhos e os lavou com água. Vestiu Arão com a túnica, o cinto e o manto. Pôs sobre ele um efode, né, a estola, e cingiu com o cinto do efode, atando-o. Pôs-lhe em seguida o peitoral, ao qual fixou os urim e o tumim. Lembra do peitoral que tinha ali as pedras de engaste? Cada pedra foi talhada, né? Foi marcada com o nome de uma das tribos de Israel, estão lembrados disso? E lembram que também tinha lá a pedra de urim e de tumim? Cobriu-lhe a cabeça com a tiara, diante da qual colocou a lâmina de ouro, o santo diadema, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou, além disso, o óleo da unção, ungiu com ele o tabernáculo e tudo que continha e os consagrou. Aspergiu 7 vezes o altar e ungiu com todos os seus utensílios, assim como a bacia e seu pedestal, para consagrá-los. Derramou o óleo da unção na cabeça de Arão para consagrá-lo. Depois, mandou que se aproximassem os filhos de Arão e os revestiu de túnica e de cintos, pondo-lhes também mitras nas cabeças, como o Senhor lhes tinha ordenado. Lembrando que quem está fazendo aqui essa consagração é Moisés, né? Ele que está aqui executando essa consagração, essa unção, ok? Então, mandou vir o touro do sacrifício pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre sua cabeça. Moisés o imolou, tomou o sangue e com o dedo o pôs sobre os chifres do altar, purificando o altar, derramou o resto ao pé do altar e o consagrou, fazendo sobre ele a expiação. Tomou em seguida toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado e os 2 rins com sua gordura e os queimou no altar. Mas queimou fora do acampamento o touro, seu couro, sua carne e seus excrementos, como o Senhor lhe tinha ordenado. Mandou vir o carneiro do holocausto, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram a mão. Ou seja, nós tínhamos aqui antes, primeiro, um touro, ok? Que era um touro ali para expiação, para purificação. E agora nós vamos ter um carneiro, que vai ser um holocausto, ou seja, ele vai ser todo consumido. Sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Foi imolado e Moisés derramou seu sangue em todo ao redor do altar. Foi em seguida cortado em pedaços e Moisés queimou a cabeça, os pedaços e a gordura. Lavaram com água as entranhas e as patas e Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Por quê? Porque é um holocausto. Era um holocausto de agradável odor,
um sacrifício consumido pelo fogo ao Senhor, como o Senhor o tinha ordenado. Ou seja, ali significava a totalidade, eles estavam se consagrando por inteiro ao Senhor. Era uma entrega total, era um holocausto, ok? Mandou que se aproximasse o outro carneiro, o carneiro de empossamento, sobre cuja cabeça Arão e seus filhos impuseram as mãos. Moisés o imolou, tomou seu sangue e o pôs na ponta da orelha direita de Arão e nos polegares de sua mão direita e de seu pé direito. E mandou então que se aproximassem os filhos de Arão. Pôs-lhes o sangue na ponta da orelha direita, no polegar, na mão direita e no halux do pé direito, e depois derramou o resto do sangue em todo o redor do altar. Vocês se lembram disso também, lá em Êxodo, né? Quando Deus dá essa orientação, nós ainda dissemos que significava que as mãos desses sacerdotes seriam ungidas, que os ouvidos seriam ungidos para que eles pudessem ouvir, que as mãos seriam ungidas para que eles pudessem servir, e os pés também seriam ungidos para que eles estivessem ali a serviço do Senhor. Depois tomou a gordura, a cauda, toda a gordura que envolve as entranhas, a pele que recobre o fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Tomou também da cesta de pães ázimos colocada diante do Senhor um bolo amassado sem fermento, um bolo amassado com óleo e uma bolacha, e os pôs sobre a gordura e a coxa direita. Meteu tudo isso nas mãos de Arão e de seus filhos para agitá-los como oferta diante do Senhor. Tomou-os em seguida Moisés nas suas próprias mãos e os queimou sobre o altar por cima do holocausto. Esse foi o sacrifício de empossamento de agradável odor consumado pelo fogo do Senhor. Tomou também o peito do carneiro de empossamento e o agitou como oferta diante do Senhor, né? Ele ergue, né, para o Senhor a sua porção como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou finalmente o óleo da unção e o sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e suas vestes seus filhos e seus filhos e suas vestes, e consagrou assim Arão e seus filhos com suas vestes. Depois Moisés lhes disse: cozei a carne à entrada da tenda de reunião. Ali a comereis com o pão que está na cesta de empossamento, como vos ordenei, quando disse: Arão e seus filhos a comerão. O que sobrar da carne e do pão, o queimareis no fogo. Não saireis da entrada da tenda de reunião durante 7 dias, até se cumprirem os dias de vosso empossamento, o qual durará 7 dias. O que se fez hoje, prescreveu o Senhor, que se faça novamente em expiação por vós. Ficareis, pois, 7 dias à entrada da tenda da reunião, dia e noite, e observareis as ordens do Senhor, para que não morrais. Essa é a ordem que recebi. Arão e seus filhos fizeram tudo o que o Senhor lhes tinha ordenado por meio de Moisés. Aqui se diz, porque depois a gente acaba esquecendo, né, de mencionar, aqui se fala de 7 dias, né, durante 7 dias. Eu havia mencionado para vocês, se lembram que isso aqui faz uma menção, nos recorda sobre os 7 dias da criação do mundo. Estão lembrados que no 7º dia Deus descansou. No 6º ele criou o homem, criou a mulher, e no 6º dia ele viu que tudo era muito bom e descansou. Ou seja, aqui também esses sacerdotes ficam ali 7 dias também nos recordando desses 7 dias da criação, porque a construção desse tabernáculo, desse santuário no meio do povo, também recorda ali a construção, né, a criação, uma nova criação do Senhor, né, um novo sistema de purificação, de salvação, uma nova criação do Senhor, né, uma nova aliança que está sendo feita. Então nós temos aqui 7 dias nos lembrando de 7 dias da criação. Então fizemos aí as leituras dos capítulos 7 e 8 de Levítico. E agora a gente vai aqui para Mateus também, as leituras aqui dos capítulos 7 e 8 de Mateus, ok? Pega aí a sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Deus abençoe aí a Débora, minha irmã de comunidade que entrou aí, a Fabiana também, Deus abençoe muito vocês. Ó, capítulo 7 de Mateus, versículo 1. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados,
E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medido. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho e assim verás, para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede recebe, quem busca acha, a quem bate se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra ao seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazeis vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. Guardai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinhos e figos dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos, toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada no fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não pregamos nós em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E, no entanto, eu lhes direi, nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é semelhante a um homem insensato, que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa, ela caiu e grande foi a sua ruína. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. Com efeito, ele a ensinava como tinha autoridade e não como os seus escribas. Capítulo 8. Nós começamos aqui o mistério de Jesus na Galileia. A gente estava aqui nesses capítulos na Sermão da Montanha. Então Jesus encerra o Sermão da Montanha e agora a gente começa aqui o ministério de Jesus na Galileia, tá? Então aqui agora no capítulo 8 a gente vai ver diversas curas que vão acontecer, que também são realizadas, relatadas nos evangelhos sinóticos, aí também Marcos e Lucas. A gente também vai ver aqui esses milagres também relatados lá, tá bom? Capítulo 8, versículo 1. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse, eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse, vê que não digas a ninguém. Vai, porém, mostra-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de sua cura. Entrou Jesus em Cafarnaum, então aqui a gente já viu uma cura, ok? Entrou Jesus em Cafarnaum, um centurião veio-lhe ao seu encontro e fez-lhe essa súplica. Senhor, meu servo está em casa, de cama, paralítico e sofre muito. Disse-lhe Jesus, eu irei e o curarei.
Respondeu o centurião: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, em minha casa. Dizei uma só palavra e o meu servo será curado. Aqui, esse centurião, ele diz isso porque Jesus é um judeu praticante e aquele centurião, ele era um pagão. Então, não era conveniente que um judeu entrasse na casa de um pagão. Por isso que aquele centurião diz para ele: eu não sou digno de que entreis em minha morada. E essa declaração, essa oração desse homem, ela foi de uma profundidade, de uma fé tão grande que nós recitamos todos os dias na liturgia, no rito eucarístico da Santa Missa. Todos os dias nós dizemos, para você que vai nos domingos, mas todos os dias nós temos Santa Missa, então todos os dias na Santa Missa nós dizemos essa mesma frase que esse homem diz aqui: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a um, vai, ele vai, a outro, vem, ele vem, a meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isso, cheio de admiração, disse Jesus aos presentes: presta atenção, em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Por isso, eu vos declaro que multidões virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão no reino dos céus com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto os filhos do reino, ou seja, aqui ele está falando dos fariseus, dos doutores da lei, daqueles que já se garantiam como possuidores ali da verdade e possuidores do reino, né? Enquanto os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes, tá? Depois, dirigindo-se ao centurião, disse: vai, seja-te feito conforme a tua fé. Na mesma hora o servo ficou curado. Então aqui a gente tem uma segunda cura. Foi então Jesus à casa de Pedro, cuja sogra estava de cama e com febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela levantou-se e pôs-se a servi-lo. Então aqui a gente tem mais uma cura, terceira cura aqui. Pela tarde apresentaram-se muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías. Tomou as nossas enfermidades e as sobrecarregou-se dos nossos males. Então aqui a gente tem uma quarta cura, mas na verdade nós tivemos aqui uma cura coletiva, né? Porque eram muitos possessos. E depois nós vamos aqui para o versículo 18. Certo dia, vendo-se no meio de grande multidão, ordenou Jesus que os levassem para a outra margem do lago. Nisso, aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: as raposas têm tocas, as aves do céu, seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outra vez, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus mortos. Versículo 23. Subiu ele a uma barca com seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele, no entanto, dormia. Os discípulos achegaram-se a ele e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, nós perecemos. E Jesus perguntou: por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordem aos ventos e o mar fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam: quem é este homem, a quem até os ventos e o mar obedecem? Versículo 28. No outro lado do lago, na terra dos Gadarenos, 2 possessos de demônios saíram de um cemitério e vieram-lhe ao encontro. Eram tão furiosos que pessoa alguma ousava passar por ali. Eis que se puseram a gritar: que tens a ver conosco, filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?
Havia, não longe dali, uma grande manada de porcos que pastava. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsas, envia-nos para aquela manada de porcos. Ide, disse-lhes. Eles saíram e entraram nos porcos. Nesse instante, toda a manada se precipitou pelo declive escarpado para o lago e morreu nas águas. Os guardas fugiram e foram contar na cidade que se tinha passado e o sucedido com os endemoniados. Então, a população saiu ao encontro de Jesus. Quando o viu, suplicou-lhe que Jesus deixasse aquela região. Ou seja, olha, você pode fazer 1, 2, 3, 4 milhares de curas, mas, bom, os nossos porcos valem dinheiro e o Senhor acabou de julgar os nossos porcos ribanceira abaixo. Então, nós pedimos que o Senhor, por favor, se retire. Então, é nesse sentido. Ai, Jesus é maravilhoso. Jesus entrou na minha vida e tudo se transformou. Mas aí o que acontece? Jesus começa a tirar algumas coisinhas. E aí o que a gente faz? A gente começa a querer tirar Jesus também da nossa vida. Então não é assim que as coisas acontecem. Não é? Às vezes para alguns demônios sair, alguns porquinhos vão ter que ir embora também. Por mais que eles valham dinheiro, né? Então aqui essa passagem aqui de Mateus, que também aparece nos outros evangelhos sinóticos, também vão nos ensinar sobre isso, né? Sobre o quanto ter Jesus conosco é lindo, é maravilhoso. Caminhar com Jesus é maravilhoso, é incrível. Porém, caminhar com ele requer um desapego e uma entrega de coração, e uma abertura de coração, um desapego das coisas desse mundo. E aqui nós vemos que, não diferente do povo que estava com Moisés no deserto, esse povo também aqui não estava entendendo muito bem quem era Jesus. Queremos um Jesus de milagre, Jesus de milagre, glória a Deus, curou 1, curou 2, curou 3, isso Jesus, fica mais. Aí Jesus expulsa os demônios e junto vai a manada de porcos. Não, Jesus, dá licença, Senhor, por favor, deixa aqui a nossa região, porque negócios são negócios. Então aqui a gente já vê como que é ali a mentalidade. Jesus estava aqui no seu ministério aqui, ainda na Galileia. Amém? Então agora a gente pega Provérbios, né? Provérbios 24. Vamos lá para Provérbios 24. Pega aí também na sua Bíblia. A gente está aqui na tradução da Bíblia Ave Maria. Provérbios 24. Não invejeis os maus, tá aqui mais uma vez, hein? Nem desejes estar com eles, porque seus corações maquinam a violência. Versículo 2, e seus lábios só proclamam a iniquidade. É com sabedoria que se constrói a casa. O que nós vimos lá no Evangelho? O que Jesus disse no Sermão da Montanha? O homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha, ou seja, o homem que constrói a sua casa sobre a minha palavra, não é? É um homem sábio que constrói a sua casa sobre a rocha. É com sabedoria que se constrói a casa. Pela prudência ela se consolida. Pela paciência enche-se os celeiros de todo bem precioso e agradável. O sábio é um homem forte, o doutor é cheio de vigor. O douto é cheio de vigor. É com a prudência que empreenderás a guerra, e a vitória depende de grande número de conselheiros. A sabedoria é por demais sublime para o tolo. À porta da cidade ele não abre a boca. Quem medita fazer o mal é chamado mestre intrigante. O desígnio da loucura é o pecado. Detrator é terror para os outros. Se te deixas abater no dia da adversidade, minguada é tua força. Se te deixas abater no dia da dificuldade, minguada é tua força. Livra os que foram entregues à morte, salva os que cambaleiam indo para o massacre. Se disseres, mas não sabia, aquele que pesa os corações não o verá, aquele que vigia a tua alma não o saberá.
e não retribuirá a cada qual segundo o seu procedimento? Meu filho, come mel, pois é bom. Um favo de mel é doce para o teu paladar. Sabe, pois, que assim será a sabedoria para a tua alma? Se tu a encontrares, haverá para ti um bom futuro, e tua esperança não será frustrada. Não conspires, ó ímpio, contra a casa do justo. Não destrua sua habitação, porque o justo cai 7 vezes, mas ergue-se. Guarda isso. Você tem um versículo para marcar aí, marca esse. O justo cai 7 vezes, mas ergue-se. Ergue-se 8, né? Enquanto o ímpio desfalece na desgraça. Não te alegres se teu inimigo cair, se tropeçar, que não se rejubile teu coração, para não suceder que o Senhor o veja e isto lhe desagrade, e tire de cima dele sua ira. Não te indignes à vista dos maus, não invejes os ímpios, porque para o mal não há futuro, e o luzeiro dos ímpios se extinguirá. Meu filho, teme o Senhor e o Rei. Não te mistures com os sediciosos, porque de repente surgirá sua desgraça. Quem conhece a destruição de uns e de outros? O que segue é ainda dos sábios. Não é bom mostrar-se parcial no julgamento. Ao que diz ao culpado, tu és inocente, os povos o amaldiçoarão, as nações o abominarão. Aqueles que sabem repreender são louvados. Sobre eles cai uma chuva de bênçãos. Dá um beijo nos lábios àquele que responde com sinceridade. Cuida da tua tarefa de fora, aplica-te ao teu campo e depois edificarás tua habitação. Não sejas testemunha inconsiderada contra o teu próximo. Queres acaso que teus lábios te enganem? Não digas, eu lhe farei o que me fez. Pagarei a este homem segundo seus atos. Perto da terra do preguiçoso eu passei, junto à vinha de um homem insensato. Eis que, por toda parte, cresciam abrolhos, urtigas cobriam o solo, um muro de pedra estava por terra. Vendo isso, refleti. Daquilo que havia visto, tirei esta lição. Um pouco de sono, um pouco de torpor, um pouco cruzando as mãos para descansar. E virá a indigência como um vagabundo, a miséria como um homem armado. Então aqui é para nós Provérbios 24. Nós vemos que Provérbios ele tem essa característica de sempre trazer para a gente algumas máximas. Ele fala do preguiçoso, ele fala da injustiça, ele fala da sabedoria, ele fala sobre o tratamento que eu devo ter com o meu inimigo. E hoje, de maneira muito especial, ele vai dizer sobre a questão da queda, né? Se você cair 7 vezes, ergue-te, né? Então, hoje também, ele também vai trazer para nós essa questão da perseverança. E aqui, no final, ele mostra para nós, a partir do versículo 30, né? No versículo 30 em diante, ele faz uma reflexão. Ele vai dizer, perto da terra do preguiçoso eu passei. E aí ele vai dizer que estava cheio de mato. Imagina uma casa abandonada, né? Toda destruída, cheio de mato, uma destruição total. E aí ele chega a uma conclusão. Um pouco de sono, um pouco de torpor. Bom dia, meu irmão. Você tá bacana, Jaime. Deus te abençoe, meu querido. Um pouco de sono, um pouco de torpor, um pouco cruzando as mãos para descansar. Ou seja, um pouco de empurrando com a barriga, né? Vamos empurrando com a barriga, vamos vendo, vai deixando, vai empurrando, né? E aí o que acontece? E virá a indigência como um vagabundo e a miséria como um homem armado. Ou seja, de repente, esse homem e essa mulher que tem esse hábito preguiçoso de procrastinar, de empurrar as coisas com a barriga, de vamos vendo, deixa a vida me levar, né? Vamos, um pouquinho de sono, um pouquinho de torpor, vou cruzar os braços aqui só um pouquinho, né? E tal. E aí, de repente,
do nada, como dizem, virá a indigência como um vagabundo, ou seja, do nada, né? Vai meio que chegar de repente, como que um susto, e a miséria como um homem armado, ou seja, chegará de repente e irá com certeza ali surpreender. Então, muito cuidado, né? Como se Provérbios estivesse dizendo, muito cuidado com esse tipo de comportamento. Tenha muito cuidado, né? Então, Provérbios é um livro sapiensal de sabedoria, então ele sempre traz para nós essa reflexão. E, voltando aqui para Mateus, só para a gente fazer aqui as últimas considerações, nós temos aqui, então, diversas curas. Jesus está no seu ministério da Galileia. Aqui a gente vê também no capítulo 7, ele falando aqui ainda no Sermão da Montanha sobre o julgamento. Não julgueis, com a mesma medida com que você medir, você será medido, né? Nós temos aqui em Mateus, Marcos e Lucas os 3 evangelhos sinóticos, que eles são parecidos, né? A maioria das passagens que tem um tem outro, se repetem. João é um evangelho também, só que ele não está aqui dentro desses evangelhos sinóticos, porque ele é um evangelho diferente, a narrativa dele é diferente, o objetivo de João aqui é diferente. Já Mateus, Marcos e Lucas já são esses evangelhos sinóticos, ou seja, parecidos. Então, o Senhor vai dizer, não julgueis, não sereis julgados, vai falar da questão do julgamento, da trave no olho, ou seja, e aqui ele dizia porque esse era um comportamento vigente, era um comportamento que se observava, principalmente entre os homens da lei, entre os judeus praticantes, vamos dizer assim. Então ele falava do fermento dos fariseus, e aqui nessa passagem específica ele está falando da trave no olho. Então muito cuidado com o julgamento. Se você também peca, você também tem defeitos, você também tem misérias, miserável. Então, antes de você apontar para o outro, né, olhe primeiro para o seu coração, olhe primeiro para você, se corrija primeiro, né, se converta primeiro, e para que você tenha caridade com o outro, porque com a mesma medida que você medir, se você medir o outro com misericórdia, com caridade, com amor, essa também será a medida que você receberá. Ok? E nós temos aqui nos versículos 7 seguintes a questão da força da oração, né? Pedi e vos será dado, batei e vos abrir-se-vos-á, né? Então, assim, aqui Jesus está dizendo dessa perseverança na oração, dessa insistência na oração, de não desistir de orar, né? Aqui fala também da porta estreita, a porta, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Nós podemos lembrar aqui também da porta do Santo dos Santos, por exemplo, que era uma porta estreita onde só o sacerdote poderia entrar, né, com um tempo determinado, com um dia determinado. Então, essa porta estreita, ela é o próprio Cristo e nós precisamos de passar por ela, né? Se queres seguir, venha após mim, pega a sua cruz e me siga. Essa porta estreita é esse caminho de Cristo, é o segmento de Cristo e não tem outro, né? E estreita é a porta e apertado o caminho da vida, e raros são os que o encontram. E aqui ele vai falar também dos falsos profetas, dos frutos, para que se observe os frutos. Tome cuidado com quem você dá ouvidos, quem você segue, quem você busca direção, de quem você busca referência. Muito cuidado, nos tempos de hoje nós temos que tomar muito cuidado também, nesses tempos de internet, onde nós temos influenciadores de tudo quanto é tipo, né? Que nós tenhamos muita atenção para escolher quem nós iremos ouvir, né? No capítulo 8 aqui nós vemos diversas curas, nós vemos a tempestade acalmada, Jesus dizendo, homens de pouca fé, né? Ele vai dizer, desconfiados, né? Senhor, salva-me porque perecemos, nós estamos afundando em Jesus. Porque este medo, gente de pouca fé,
Então ele se levanta e ali nós vemos que a tempestade é acalmada por eles ficam ali admirados, né? Quem é este homem a quem até os ventos e os mares obedecem? Então depois nós vemos aqui Jesus expulsando esses demônios e colocando eles aqui, expulsando eles para essa manada de porcos, essas manadas de porcos se precipitando, e aí a palavra vai dizer que os homens que estavam ali, alguns soldados que estavam ali, foi até o povoado contar o que tinha acontecido, e eles vieram até Jesus, pedindo que Jesus se retirasse daquela região, porque Jesus tinha dado grande prejuízo para eles, né? Então, é isso. Então, temos aqui as leituras hoje dos capítulos 7 e 8 de Mateus, 7 e 8 de Levítico e também capítulo 25 de Provérbios. Amanhã a gente está aqui de volta, se Deus quiser. Louvado seja Deus por todos vocês que estão perseverando, que estão aí nesse propósito. Vou estar subindo esse vídeo aqui lá pro YouTube, né, para que vocês possam acompanhar depois, você que vai estar assistindo depois, que inclusive está assistindo agora, tá bom? Tô subindo aqui. Deus abençoe Camila, todo mundo que ficou aí, Deus abençoe muito, muito, muito. E amanhã a gente está de volta, dando continuidade aí. Amanhã estaremos aqui para o nosso 47º dia de leitura. Vamos junto com força e coragem e perseverança. Estivemos e vamos permanecer unidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Força e coragem. Tamo junto.